Você já teve medo de algo tão grande, tão esmagador, que parecia impossível de vencer? Durante 20 longos anos, o povo de Israel conheceu esse terror. 9.000 carros de ferro comandados por Sísera percorriam as estradas de Canaã como sombras da morte. Imagine o som dessas rodas de metal contra a terra, ecoando nos vales como trovões de julgamento. Para você entender o poder desses carros, historiadores militares explicam que eram as armas mais avançadas da Idade do Bronze Tardia, equivalentes aos tanques de guerra modernos. Arqueólogos descobriram que cada carro pesava aproximadamente 400 quilos e exigia cavalos treinados por anos. O medo reinava absoluto. Mas algo estava prestes a acontecer que ninguém esperava, algo que mostraria que Deus decide guerras não onde os homens planejam, mas onde Ele escolhe. Deixa eu te levar para essa história que combina profecia, coragem e uma inversão tão radical que até hoje desafia nossa compreensão do poder divino. Estamos em Juízes capítulos 4 e 5, na região que hoje corresponde ao norte de Israel, próximo ao Monte Tabor, a aproximadamente 160 quilômetros ao norte de Jerusalém. Naquela época, essa jornada levaria cerca de 4 dias a pé. A profetisa Débora, cujo nome em hebraico Devorá significa abelha, algo que carrega o simbolismo de quem produz doçura, mas possui ferrão quando necessário, convoca Baraque. E aqui vem algo fascinante que antropólogos culturais revelam. Numa sociedade patriarcal do segundo milênio antes de Cristo, uma mulher liderando decisões militares era algo extraordinariamente raro. Para aquela época, isso era revolucionário, porque as mulheres não tinham autoridade jurídica nem militar reconhecida nas culturas cananeias. Débora profetiza que a vitória virá, mas com uma condição que deve ter soado estranha, quase humilhante para os padrões militares da época. A glória não seria de Baraque, mas de uma mulher. E não apenas uma mulher, mas uma mulher que nem sequer era israelita. Quando você ouve isso, precisa entender o escândalo cultural embutido nessa profecia. Especialistas em história militar antiga explicam que a honra da vitória era o prêmio máximo para um comandante, algo que definiria seu legado por gerações. Perder essa honra para alguém fora do exército, fora do povo escolhido, era impensável. A batalha acontece no Vale de Jezreel, uma planície estratégica que geólogos confirmam ser perfeita para manobras de carros de guerra quando seca. Mas algo muda. O texto nos conta que Deus intervém e confunde o exército de Sísera. Historiadores que estudaram padrões climáticos da região sugerem que uma chuva repentina pode ter transformado aquele vale numa armadilha de lama, tornando os poderosos carros de ferro inúteis, mais peso morto que arma. Aqui está a primeira inversão. O que era força vira fraqueza. Sísera foge a pé, abandonando sua tecnologia militar de ponta, correndo por sua vida. E então ele encontra uma tenda, não uma fortaleza, não um templo, não um esconderijo militar estratégico. Uma simples tenda pertencente a Éber, o queneu, cuja esposa era Jael. Os queneus eram descendentes de Robabe, sogro de Moisés, um povo nômade que mantinha relações diplomáticas tanto com Israel quanto com os cananeus. Arqueólogos que estudam culturas nômades do período explicam que essas tendas eram estruturas temporárias, feitas de pele de cabra tecida, sustentadas por estacas de madeira de aproximadamente 30 a 40 centímetros de comprimento e 3 a 5 centímetros de diâmetro. Nada que você imaginaria como arma. Jael recebe Sísera com hospitalidade. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as leis de hospitalidade no Oriente Próximo Antigo eram sagradas e inquebráveis.
Antropólogos culturais revelam que oferecer leite, coberta e proteção criava um pacto tácito de segurança. Violar isso era considerado desonra extrema. Documentos cuneiformes de Mari e Ugarit, cidades contemporâneas, confirmam que a hospitalidade estabelecia obrigações morais absolutas entre anfitrião e hóspede. Cícera dorme tranquilo, acreditando estar seguro. O medo que ele causava em outros agora dá lugar à falsa paz. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas escrituras quanto pela arqueologia do cotidiano antigo. Jael toma uma estaca da tenda. A palavra hebraica usada é yated, que significa literalmente pino ou estaca de fixação. Escavações em sítios arqueológicos de Hazor e Megido, cidades da mesma época, descobriram exatamente essas estacas preservadas. Não eram ferramentas de guerra, eram instrumentos domésticos, usados para dar estabilidade, para firmar lares temporários no deserto. O que te dá abrigo pode se tornar o que encerra teu inimigo. Jael pega também um martelo, provavelmente de pedra ou bronze, ferramenta usada diariamente para montar e desmontar tendas. E no silêncio absoluto da noite, sem gritos de guerra, sem trombetas, sem exércitos, ela fixa a estaca no crânio de Císera. O texto de Juízes, capítulo 5, versículo 26, repete o ato com força poética intencional. A estaca estendeu a mão e ao martelo dos trabalhadores à sua direita, e golpeou a Císera, e feriu-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Especialistas em literatura hebraica antiga explicam que essa repetição não é acidental. É ênfase literária para mostrar a finalidade do ato. Não foi um ferimento, foi um encerramento definitivo. Imagine a cena do ponto de vista espiritual e histórico. Durante 20 anos, 9.000 carros de ferro trouxeram terror. Soldados treinados, armaduras, lanças, espadas, toda a tecnologia militar da época. E a guerra é decidida não no campo de batalha, não com armas de guerra, mas numa tenda, com uma ferramenta doméstica, nas mãos de uma mulher que estava fora do centro religioso e político de Israel. Engenheiros militares modernos, que estudam estratégia antiga, ficam fascinados com essa narrativa, porque ela desconstrói completamente a lógica do poder estabelecido. Aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que Deus, consistentemente, escolhe o improvável, o comum, o marginalizado para manifestar seu poder. A estaca não foi criada para matar, mas para dar estabilidade. Jael não era uma guerreira treinada, era uma mulher em sua própria casa. O local não era um campo de batalha glorioso, era um espaço doméstico, tema profundo e universal. Quando o comum se torna instrumento do extraordinário nas mãos de Deus. E há algo mais que raramente exploramos. Jael não declara fé explicitamente no texto. Ela não ora em voz alta, não profetiza, não faz discursos teológicos. Mesmo assim, o cântico de Débora em Juízes, capítulo 5, versículo 24, a chama de bendita entre as mulheres. Para aquela sociedade, onde mulheres tinham papéis rigidamente definidos, essa bênção sobre alguém que age fora de todos os protocolos sociais é revolucionária, tema que desafia nossa teologia. Deus age através de personagens moralmente complexos, em situações que não cabem em nossas categorias simplificadas de certo e errado. A profecia de Débora se cumpre de forma que humilha completamente o orgulho militar da época. Historiadores que estudam códigos de honra no Mediterrâneo Oriental Antigo explicam que para um comandante militar morrer nas mãos de uma mulher, especialmente em contexto doméstico, era a desonra máxima possível. Não havia epitáfio pior. A mãe de Císera, mencionada no cântico, espera seu filho olhando pela janela, imaginando que ele está dividindo despojos de guerra. Ela não sabe que a guerra já terminou.
decidida não onde ela imagina, mas num lugar que ela jamais consideraria relevante. O que você está vendo aqui é a teologia da inversão de Deus, operando em níveis múltiplos. Inversão de poder, quando carros de ferro são derrotados por uma estaca de tenda. Inversão de gênero, quando mulheres decidem o que homens não conseguiram. Inversão étnica, quando alguém de fora da aliança cumpre a vontade divina. Inversão de lugar, quando a vitória acontece longe do campo de batalha. Inversão de método, quando o silêncio supera o barulho da guerra. Cada camada dessa história desmonta nossas expectativas sobre como Deus age. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que essa narrativa se encaixa perfeitamente no contexto geopolítico do século XII a.C. O colapso da Idade do Bronze tardia criou um vácuo de poder na região, permitindo que pequenos grupos, como os israelitas, e povos nômades, como os queneus, ganhassem relevância inesperada. A história secular confirma o cenário bíblico. Era a época de transição, quando estruturas antigas desmoronavam e o improvável se tornava possível. Mas a pergunta que fica é: por que Deus escolhe esse caminho? Por que não uma vitória militar convencional? A resposta está na própria natureza de como ele quer ser conhecido. Se a vitória viesse através de exércitos superiores, poderíamos atribuir ao poder humano. Se viesse através de armamento melhor, poderíamos glorificar a tecnologia. Mas quando vem através de uma estaca doméstica, nas mãos de quem não deveria estar ali, no lugar errado, segundo todos os manuais militares, só há uma explicação possível. Este é o Senhor agindo. Agora deixe eu te mostrar algo que transforma completamente nossa compreensão dessa narrativa. O nome Jael em hebraico, Yael, significa literalmente cabra montesa ou ibex, aquele animal ágil que vive nos penhascos rochosos da região do Mar Morto e do Negev. Zoólogos que estudam a fauna bíblica explicam que o ibex era conhecido por sua capacidade de se mover em terrenos impossíveis, por sua vigilância constante e por sua habilidade de atacar quando necessário, usando seus chifres com precisão mortal. O nome não era acidental. Ele profetizava o caráter e a ação dessa mulher. Enquanto Císera confiava em sua tecnologia militar pesada e barulhenta, Jael se move com a precisão silenciosa da criatura cujo nome carrega. Há também um detalhe geográfico crucial que poucos percebem. A tenda de Eber estava localizada próxima a Zaanaim, perto de Quedes, na região tribal de Naftali. Especialistas em geografia bíblica identificam essa área como um corredor estratégico entre o vale de Jezreel e as montanhas da Galileia. Não era um lugar aleatório, era exatamente a rota que um comandante derrotado escolheria para fugir em direção a Harosete dos Gentios, sua base militar. Císera não chegou à tenda de Jael por acaso, chegou porque estava seguindo a lógica militar de retirada estratégica. Mas Deus havia preparado uma emboscada não com soldados, mas com uma mulher em sua própria casa. Pense na cronologia dos eventos daquela noite. Enquanto Baraque perseguia os restos do exército cananeu, enquanto soldados corriam em pânico pelo vale enlameado, enquanto carros tombavam e guerreiros abandonavam suas posições, um drama paralelo se desenrolava em completo silêncio. A batalha pública tinha terminado, mas a guerra ainda precisava ser decidida. E Deus escolheu decidir longe dos olhos humanos, num encontro entre o opressor exausto e a mulher aparentemente indefesa. Estudiosos do texto hebraico notam algo fascinante na descrição do ato de Jael. O verbo usado para pregar ou cravar é taká, que aparece em outras passagens bíblicas, sempre associado a atos de estabelecimento permanente, como fincar estacas de tenda ou fixar algo que não deve ser movido. Em Isaías, capítulo 22, versículo 23, Deus promete fixar Eliaquim como estaca em lugar firme. A conexão não é casual.
O que Jael faz com a estaca física é símbolo do que Deus estava fazendo espiritualmente, fixando o fim da opressão, estabelecendo um marco inamovível de libertação. Há ainda a questão do leite que Jael oferece a Sísera. Em hebraico, a palavra usada é tchema, que pode significar tanto leite comum quanto coalhada, um produto lácteo espesso e nutritivo, muito apreciado por viajantes e soldados por sua capacidade de sustentar e revigorar. Nutricionistas que estudam dietas antigas explicam que produtos lácteos fermentados eram considerados quase medicinais, capazes de restaurar forças rapidamente. Jael não oferece apenas hospitalidade simbólica, ela oferece exatamente o que um guerreiro exausto precisaria para recuperar energias. E é justamente essa sensação de recuperação, essa falsa restauração, que sela o destino de Sísera. Ele dorme o sono de quem acredita que o pior passou, que encontrou refúgio, que viverá para lutar outro dia. Mas examine o contraste brutal entre o que acontece dentro da tenda e o que a mãe de Sísera imagina em seu palácio. O Cântico de Débora dedica versos inteiros a essa mulher, esperando na janela, cercada por suas damas, todas especulando sobre o atraso do comandante. Elas imaginam que ele está ocupado dividindo despojos. Uma donzela, 2 donzelas para cada guerreiro, tecidos coloridos, bordados elaborados, colares para o pescoço dos vencedores. Historiadores sociais explicam que essa descrição reflete perfeitamente as práticas de pilhagem na Guerra Antiga, onde soldados vitoriosos se recompensavam com bens e pessoas dos derrotados. A ironia é devastadora. Enquanto ela sonha com vitória e espólios, seu filho já está morto, derrotado não por um exército maior, mas por uma estaca de tenda. Esta mulher no palácio e Jael na tenda representam 2 mundos completamente opostos. Uma vive na estrutura do poder estabelecido, cercada por luxo e serviçais, esperando que o sistema de dominação continue funcionando. A outra vive na margem, numa tenda temporária, sem exército, sem armas, sem status. Uma espera passivamente que outros decidam seu destino. A outra age decisivamente para mudar o curso da história. Sociólogos que estudam dinâmicas de poder explicam que revoluções verdadeiras raramente vêm dos centros de poder, mas das periferias, dos lugares que o sistema ignora ou subestima. E há uma dimensão profética ainda mais profunda quando você percebe que 20 anos de opressão não começaram com Sísera. O texto diz que Israel foi vendido nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, mas quem executava a opressão era seu comandante militar, Sísera. Jabim tinha o título, mas Sísera tinha o poder real. Quando Jael crava a estaca, ela não está apenas matando um homem, está decapitando o verdadeiro poder por trás do trono. Analistas políticos que estudam estruturas de dominação antiga confirmam que comandantes militares frequentemente exerciam mais controle prático que os reis que supostamente serviam. Considere também o timing divino impecável. Se Sísera tivesse morrido no campo de batalha, cercado por seus soldados, teria havido dúvida sobre quem o matou, sobre como exatamente aconteceu. Mas morrer sozinho numa tenda, pelas mãos de uma mulher específica, torna o cumprimento da profecia inquestionável. Não há ambiguidade, não há disputa sobre autoria. Quando Baraque chega perseguindo Sísera e Jael sai para recebê-lo dizendo: "Vem e te mostrarei o homem que buscas", a humilhação profetizada está completa e pública. Outro aspecto raramente considerado é o que essa história ensina sobre timing e paciência estratégica. Jael não ataca Sísera imediatamente. Ela espera que ele durma profundamente. Em hebraico, o texto usa hadam, uma palavra que indica sono profundo, quase inconsciente, o tipo de sono que vem após exaustão extrema. Ela espera o momento exato onde a vulnerabilidade é máxima.
Especialistas em estratégia militar antiga notam que essa paciência, essa capacidade de esperar o momento certo, mesmo sob pressão, é característica dos maiores estrategistas da história. Jael não tinha treinamento militar formal, mas tinha sabedoria prática sobre quando agir. E não podemos ignorar a coragem física necessária para o que Jael fez. Cravar uma estaca de madeira através de um crânio humano exige força considerável. Estudos forenses modernos mostram que o crânio humano é surpreendentemente resistente. O fato de o texto enfatizar que ela atravessou completamente, pregando a cabeça ao chão, indica tanto a força aplicada quanto a determinação inabalável. Esta não foi uma ação hesitante, foi um ato de comprometimento total com o resultado. Psicólogos que estudam comportamento sob pressão extrema explicam que esse tipo de ação decisiva requer não apenas coragem momentânea, mas uma clareza mental que transcende o medo. Há também uma dimensão escatológica nesta narrativa que aponta para verdades eternas. A estaca que termina o reinado do terror é a imagem poderosa do que Deus promete fazer com todo o poder opressor. O profeta Isaías, séculos depois, usará linguagem similar ao falar do servo sofredor, que será estaca em lugar firme, e também ao profetizar o fim dos opressores de Israel. O Novo Testamento revelará que na cruz, outra estaca cravada, desta vez atravessando as mãos do Filho de Deus, seria o instrumento que encerraria definitivamente o império da morte e do pecado. Teólogos sistemáticos traçam esta linha de instrumentos simples transformados em meios de salvação através de toda a narrativa bíblica. O medo que reinava durante 20 anos não foi vencido por confronto direto de poder contra poder. Foi vencido pela reconfiguração divina de onde e como a guerra seria decidida. Há guerras espirituais que você enfrenta hoje que não serão vencidas no lugar óbvio, com os métodos esperados. O que parece sua fraqueza pode ser exatamente o ponto onde Deus escolhe manifestar força. O que parece comum em suas mãos pode ser o instrumento do extraordinário quando consagrado ao propósito divino. Jael nos ensina algo profundo sobre obediência que não precisa de palco. Ela age sem testemunhas humanas, sem aplausos, sem garantia de como a história a julgaria. Age porque é o momento de agir. Especialistas em psicologia da ação moral explicam que as decisões mais determinantes frequentemente acontecem em momentos privados, quando ninguém está olhando exceto Deus. A estaca que fixa o fim do opressor é cravada no silêncio da noite, longe dos holofotes. E hoje, como essa história de 3.000 anos atrás fala conosco, ela nos lembra que Deus não está limitado por nossas categorias de quem é qualificado, de onde a vitória deve acontecer, de quais ferramentas são apropriadas. Quando você olha para seus recursos e os vê insuficientes, lembre-se da estaca. Quando você se sente desqualificado por não estar no centro das estruturas religiosas, lembre-se de Jael. Quando o medo do inimigo parece invencível, lembre-se que carros de ferro podem ficar presos na lama e guerras podem ser decididas em tendas. A pergunta que Deus te faz hoje não é se você tem armas de guerra impressionantes, mas se você permitirá que Ele use o que está em suas mãos, por mais simples que pareça. O comum consagrado se torna extraordinário. O improvisado entregue a Deus se torna decisivo. O silêncio obediente pode ser mais poderoso que o barulho de 9.000 carros. Que o Senhor Jesus Cristo, que escolheu nascer não em palácio, mas em manjedoura, que foi crucificado fora dos muros da cidade santa, que venceu a morte não com exércitos, mas com amor sacrificial, te abençoe com a compreensão profunda de que seus caminhos são mais altos que os nossos. Que você tenha paz para confiar que quando tudo parece improvável, quando você se sente desqualificado,
quando seus recursos parecem insuficientes, o Deus que usou uma estaca de tenda para mudar o curso da história pode usar você exatamente onde está, com o que tem, para sua glória eterna. Em nome de Jesus. Amém.